Na noite de 27 para 28 de agosto, um dos fenômenos astronômicos mais marcantes de 2026 poderá ser visto de todo o Brasil. A Lua vai entrar profundamente na sombra da Terra. Às 22 horas e 24 minutos, começa a fase penumbral do eclipse. Às 23 horas e 34 minutos, começa a parte mais visível do eclipse. E à 1 hora e 13 minutos da madrugada, 96,2% do disco lunar estará dentro da sombra mais escura da Terra. É quase um eclipse total. Mas ainda será parcial. E há uma curiosidade que sempre chama a atenção. Por que a Lua pode ficar avermelhada? Porque mesmo quando a Terra bloqueia a luz direta do Sol, uma pequena parte da luz solar atravessa a atmosfera terrestre. A luz blue se espalha com mais facilidade. Já os tons avermelhados atravessam melhor esse longo caminho e chegam até a Lua. É o mesmo princípio que ajuda a produzir o vermelho do nascer e do pôr do Sol. Você está em 7 minutos, uma produção do Ministério O Caminho. Mas este eclipse não apareceu isolado. Em 2025 ocorreram 4 eclipses. 2 lunares totais, em março e setembro, e 2 solares parciais, também em março e setembro. Em 2026, novamente 4. Um solar anular em fevereiro, um lunar total em março, o eclipse solar total de 12 de agosto, e agora na passagem de 27 para 28 de agosto, este eclipse lunar parcial de 96,2%. E depois dele, não haverá outro eclipse em 2026. Já 2027 terá 5 eclipses catalogados pela NASA, 2 solares e 3 lunares penumbrais. O mais impressionante será de 2 de agosto, um eclipse solar total, cuja totalidade chegará, no ponto máximo, a 6 minutos e 23 segundos. Isso significa que os eclipses estão aumentando? Não. O número varia porque esses fenômenos obedecem a ciclos. Em um ano podem ocorrer de 4 a 7 eclipses, contando solares e lunares. Há inclusive um ciclo chamado Saros. Depois de aproximadamente 18 anos, 11 dias e 8 horas, Sol, Terra e Lua retornam a uma geometria parecida e um eclipse semelhante volta a acontecer. Ou seja, não estamos vendo o universo perder o controle. Estamos vendo regularidade. E é justamente essa regularidade que permite à astronomia calcular eclipses com dezenas, séculos e até milênios de antecedência. Outra expressão que ficou popular é alinhamento planetário. Mas o que isso realmente significa? Os planetas do Sistema Solar orbitam aproximadamente no mesmo plano. Vistos da Terra, aparecem ao longo de uma faixa no céu chamada eclíptica. Em determinados períodos, vários podem ser observados ao mesmo tempo, criando aquilo que popularmente se chama de parada planetária. Isso não significa necessariamente que todos estejam formando uma fila perfeita no espaço. Até aqui, estamos falando de astronomia. Observar, medir, calcular. Mas a história mostra que o ser humano quase nunca se contentou apenas em observar. Na antiga Mesopotâmia, eclipses e posições dos astros eram registrados e também interpretados como presságios. Fenômenos celestes podiam ser associados ao destino de reis, guerras e acontecimentos políticos. Essa tentativa de encontrar mensagens escondidas no céu atravessou civilizações e permanece viva. Até hoje há quem consulte signo antes de um relacionamento, mapa astral antes de uma decisão ou fases da Lua para orientar determinadas práticas da vida. E aqui precisamos fazer uma distinção importante. A notícia nos mostra o fato. A palavra nos mostra o caminho. A Lua realmente exerce influência física na Terra. Sua gravidade participa diretamente das marés. Isso é mensurável. Mas influência física não é a autoridade espiritual. Dizer que a Lua participa das marés é completamente diferente de dizer que ela determina a personalidade, casamento, destino ou decisões. Da mesma forma, tradições de plantar, colher ou realizar determinadas atividades segundo fases da Lua passaram de geração em geração.
Muitas pessoas simplesmente aprenderam isso com seus pais e avós. A pergunta não é condenar quem recebeu a tradição. A pergunta é: estamos atribuindo à criação a autoridade que pertence ao Criador? Porque um fenômeno verdadeiro pode dar aparência de autoridade a uma interpretação falsa. O eclipse acontece exatamente na data prevista. Então alguém acrescenta: essa lua vai abrir um portal. Esse alinhamento vai mudar sua energia. Esse signo explica quem você é. O fenômeno era verdadeiro, mas quem disse que a interpretação também é? Davi escreveu no Salmo 19, versículo 1: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Veja a direção. A criação deveria conduzir a criatura ao Criador. O problema começa quando o homem contempla a obra e para na obra. Romanos 1 descreve essa inversão, a criatura recebendo aquilo que pertence ao Criador. E Jeremias 10:2 traz uma advertência impressionante: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus. Satanás não criou a lua, não criou o sol, não estabeleceu as órbitas. Ele também é criatura. Mas Apocalipse 12 o apresenta como enganador. E ele não precisa mudar uma estrela de lugar para enganar alguém. Basta convencer o homem de que aquela estrela governa a sua vida. Basta pegar aquilo que deveria despertar admiração pelo Criador e transformá-lo em oráculo. Mas então surge uma pergunta: se Deus diz para não nos espantarmos com os sinais dos céus, por que Jesus declarou que haveria sinais no sol, lua e estrelas? Qual é a diferença entre astrologia e profecia? Entre uma interpretação humana e um sinal verdadeiramente revelado por Deus? É aí que continuaremos na segunda parte de 7 minutos. Porque o céu pode ser observado, pode ser estudado, pode ser admirado. Mas o seu destino não está escrito nas estrelas, está nas mãos de Deus. Você está em 7 minutos, uma produção do Ministério O Caminho. Os acontecimentos do nosso tempo à luz do Assim Diz o Senhor.